Bem-vindo, galerinha, ao nosso canal Física do Cabra Macho, professor Ranieri Andrade, apresentando para vocês nessa aula alguns conceitos de indução eletromagnética. Para início, nós vamos identificar a expressão matemática que define o fluxo magnético, para que a gente possa identificar as leis de Faraday e Lenz e a importância dessas leis na evolução do eletromagnetismo, na evolução da ciência e da tecnologia. Antes disso, nós vamos relembrar a experiência de Hans Christian Ørsted. Aqui a gente tem uma pequena simulação. Aqui nós temos a representação de um fio. Esses pontinhos vermelhos indicam a corrente elétrica e o seu sentido. E aqui a gente tem a representação do campo magnético em torno desse fio. Então, para relembrar, Ørsted ele fez passar corrente elétrica pelo fio e essa corrente elétrica criava um campo magnético. Tudo bem. O sentido desse campo magnético ele é regido pela regra da mão direita. E a partir dessa experiência, Ørsted ele uniu a eletricidade e o magnetismo de tal forma que foi fundamental essa experiência para o desenvolvimento do eletromagnetismo. Para relembrar a regra da mão direita, se você tiver a corrente nesse sentido, como está apontando aqui o polegar direito, você pode observar, o campo magnético tem um sentido, que é esse sentido aqui. Se por acaso a corrente elétrica mudar o seu sentido, como é o caso agora, o campo magnético também muda o seu sentido e vice-versa. Até aí tudo bem. A questão é que os físicos se preocuparam muito em construir um efeito contrário. E Michael Faraday foi responsável por essa descoberta. Ao aproximar um ímã de uma bobina, ele verificava que essa aproximação gerava uma força eletromotriz, ou seja, gerava uma força e proporcionava um movimento de cargas. Então aqui você tem a simulação de um ímã se aproximando de uma bobina. Essa bobina está ligada, está conectada a uma lâmpada, e à medida que esse ímã vai se aproximando, a lâmpada acende. Se esse ímã parar, verifique que a lâmpada apaga. Quando ele volta a se movimentar, a lâmpada volta a acender novamente, tá? A ser percorrida por corrente elétrica. Então a preocupação de Faraday era tentar explicar esse fenômeno, ok? Michael Faraday, foi um físico e químico inglês, descobriu o benzeno, estabeleceu as leis da eletrólise e em 1831 ele fez essa descoberta da indução eletromagnética. Mas para ficar bem claro, para a gente poder compreender melhor a lei de Lenz e a lei de Faraday, é necessário que a gente conheça o fluxo magnético, o conceito matemático de fluxo magnético, talvez o conceito físico de fluxo magnético vai ser importante. Para isso a gente tem aqui uma espira, um anel. Essa espira ela tem uma área superficial. Essa setinha, que é o N, representa o vetor normal. Ele é perpendicular à superfície da espira, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. E essas setas cinzas representam o sentido do campo magnético. Então verifique, se você tiver esse anel superficial e tiver linhas de campo perfurando o anel, você vai ter aqui o conceito de fluxo magnético. Então o fluxo magnético é a grandeza escalar que mede o número de linhas de indução que atravessa a área de uma espira imersa no campo magnético de indução. Então, para a gente ter fluxo magnético, a gente precisa de campo magnético, e esse campo magnético precisa, como é o caso que está acontecendo aqui, atravessar uma região superficial.
Matematicamente, esse fluxo magnético ele é definido por essa equação, né? Φ representa fluxo magnético, o B é o campo magnético, o A é a área da espira e esse cosseno de θ, na verdade, esse θ é o ângulo entre a direção do vetor normal, o sentido do vetor normal e o sentido do campo magnético. Até aqui tudo bem, né? Então esse B, como você pode ver, representa o campo magnético, o A área superficial da espira, o θ o ângulo entre o vetor campo magnético. No sistema internacional, a unidade de campo magnético é Tesla vezes metro quadrado, ó, Tesla vezes metro ao quadrado, mas ele recebe o nome de Weber. Weber foi um físico, discípulo de Carl Friedrich Gauss, responsável pelo fluxo elétrico, por grande descoberta na área da ciência da tecnologia. Então, em sua homenagem, a unidade de fluxo magnético recebe esse nome, né? Representado pelo W maiúsculo e o B minúsculo. Então, é bem simples de compreender a ideia de fluxo magnético. Vamos para alguns exercícios, né? Então, nós temos aqui esse exercício 1, que ele diz assim, ó, uma espira circular de área 9 centímetros quadrados está imersa em um campo magnético uniforme B, cuja intensidade é 4 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Determine o fluxo magnético através da espira, sabendo que o ângulo formado entre B e o vetor N é igual a 60 graus, né? Dado o cosseno de 60 igual a 0,5. Essa questão aqui, pessoal, foi uma questão que foi proposta para os meus alunos do curso de segundo ano, das séries de segundo ano da Escola Profissional de Educação do Estado do Ceará, Francisca Nelita Carneiro Albuquerque, município de Massapê. E esse foi um exercício que eu passei para eles, então eu coloquei esse exercício nessa aula justamente para fazer a correção para eles. Mas claro, qualquer pessoa que esteja interessada em aprender um pouco mais sobre fluxo magnético pode assistir a aula, tentar compreender e tentar resolver esses exercícios, ok? Então, um forte abraço aí para os meus alunos dos cursos de eletromecânica, informática, finanças e agropecuária, ok? Bem simples. Então, você tem aqui uma espira que tem uma área de 9 centímetros quadrados e por ela atravessa um fluxo magnético de 4 vezes 10 a menos 3 Tesla. O ângulo entre o campo magnético e o vetor normal é 60 graus. Então, para isso, nós vamos utilizar os seguintes dados, né? O campo magnético, 4 vezes 10 a menos 3 Tesla. A área, é importante, pessoal, ó, verificar que essa área está em centímetro quadrado. Você vai precisar transformar ela para metro quadrado. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse 9, multiplicar por 10 elevado a menos 4, né? Justamente por conta da relação metro quadrado, centímetro quadrado, tem uma relação, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados. E o cosseno de 60, 0,5. Então, o que é que a gente vai fazer? Pega esses dados e aplicar na equação matemática do fluxo magnético, né? Fluxo magnético igual a B vezes A vezes o cosseno de θ. Então, você tem aí, substituindo no lugar de campo magnético 4 vezes 10 a menos 3, no lugar da área 9 vezes 10 a menos 4 e no lugar do cosseno de θ 0,5. Multiplicando, ó, 4 vezes 9 e o resultado multiplicando por 0,5, você vai ter que o fluxo magnético, né,
é igual a 18 vezes 10. Você faz aqui a operação com as potências. Então, tem potências de mesma base. Então, você repete a base, que é 10, e soma os expoentes. Menos 4, menos 3, mais menos 4, que vai dar menos 7. Explicitando melhor esse resultado, você pode voltar uma casa aqui para a esquerda, né? E aí o seu expoente fica menos 6. Ok? Então fica 1,8 vezes 10 elevado a menos 6 Weber. Então, muito tranquilo de resolver questãozinha que envolve fluxo magnético. Vamos para mais uma questão. Questãozinha da Uniub, Minas Gerais. Foi uma questão também que eu apliquei para os meus alunos. Então, eles podem aí, nesse momento, estar tentando corrigir essas questões, ok? Ele diz assim, uma espira retangular de lados 5 centímetros e 8 centímetros está imersa em uma região em que existe um campo de indução magnética uniforme de 0,4 Tesla, perpendicular ao plano da espira. Vamos entender bem o que é que isso significa, tá bom? Significa dizer que a espira está aqui. Desculpa, ela é uma espira retangular. Então, vamos fazer ela retangular. Significa dizer que a espira está aqui. E o campo magnético, ele está perpendicular à superfície da espira. Ou seja, o campo magnético está no mesmo sentido do vetor n, certo? Então, isso significa dizer que o ângulo é zero e o cosseno de zero é igual a 1. Então, sempre que uma questão informar que o campo magnético está perpendicular à superfície da espira, significa dizer que o cosseno de θ vai ser igual a 1. Tudo bem até aqui? Vou apagar aqui, né, para a gente dar continuidade à resolução da questão. Pegando os dados, né, o campo magnético 0,4 Tesla, a área você multiplica 5 vezes 8, dá 40 centímetros quadrados. Então, você transforma esse valor em metro quadrado, certo? E o resultado, né, cosseno de θ igual a 1, o resultado você aplica na equação do fluxo magnético. Né? Fluxo magnético igual a B vezes A vezes o cosseno de θ. Então, bem tranquilo aí, né? Fluxo magnético igual a 0,4 vezes 40 vezes 10 a menos 4, né, na transformação, vezes 1. 0,4 vezes 40 vezes 1 vai dar 16. 16 vezes 10 a menos 4. Então, você volta uma casa aqui para a esquerda. E o seu resultado aqui, a vírgula, né, se desloca uma casa para a esquerda. O seu resultado fica 1,6 vezes 10 elevado a menos 3 Weber. Como opção correta, a letra E. Muito tranquila a questão de resolver. Galerinha, show de bola. Para os meus alunos, um recadinho especial. Corrijam a atividade que foi aplicada para vocês de acordo com a resolução desses exercícios. Não esqueça de estudar muito, certo? E fique em casa, tá bom? Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, compartilhe com os colegas nas redes sociais, para que mais pessoas possam estar desfrutando dos conteúdos aqui do nosso canal. Um abraço e até lá!